Olá, graça e paz. Eu quero meditar agora nesse vídeo sobre uma experiência de entendimento da palavra de Deus. Já tem quase 30 anos que eu me converti a Cristo e esses 30 anos foram recheados de muitas incertezas, sabe? Como as ondas do mar que vão e voltam. Muitos questionamentos com a palavra de Deus. E eu gostaria de ter assistido ou compreendido um vídeo como esse que eu vou tentar deixar aqui para você, que de repente está sofrendo com o entendimento da palavra do Senhor, né? Você que reconhece a Cristo como seu Senhor e não consegue entender na leitura bíblica. Talvez até muitas pessoas tenham me ensinado isso, né? Mas eu não tinha entendimento e maturidade para conseguir pôr em prática. Então eu vou tentar deixar o mais claro possível aqui nesse vídeo. E você que quer mergulhar nessa maravilhosa, grandiosa revelação da palavra de Deus, vem comigo. Vamos falar hoje em João 3, na história de Nicodemos. Então vamos lá. Ali no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de 1 a 21, tem a história de Nicodemos, onde ele, um fariseu, um mestre da lei, vai à noite conversar com Jesus e faz ali as perguntas para poder entender, né, o que estava acontecendo. E disse que para Jesus, né, reconheço que o Senhor é mestre, né, porque não pode acontecer o milagre, né, ninguém pode fazer os milagres que o Senhor tem feito se Deus não estiver com ele. E aí Jesus fala uma verdade para ele, né, é verdade que o reino de Deus só pode ser visto para quem nascer de novo, para quem nasce do Espírito. E aí Nicodemos fala, mas como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe, nascer de novo, né? E aí Jesus fala mais uma verdade. A verdade é que só pode entrar no reino de Deus aquele que nasce da água e do Espírito. E aí Nicodemos não entende e Jesus fala para ele assim, se não entende, você que é professor, né? Que ensina a lei de Deus, né? Você que é mestre, que conhece a lei, que ensina, não só conhece como ensina, não entende, como é que eu posso falar, não entende daquilo que a gente vê e que nós somos testemunhas das coisas que estão acontecendo no mundo, que está escrito, né? Como é que eu posso te revelar as coisas do céu? Né? E ali Nicodemos continua nos questionamentos. Jesus fala, né, do nascer do Espírito, né, Nicodemos tem dificuldade de entender e Jesus fala, né, aquele que nasce do homem é da carne, né, aquele que nasce do Espírito é Espírito, e aí ele vem e cita Números 21, que Nicodemos, como um mestre, né, conhece a palavra, né, Números 21 é a história da serpente de bronze. Então, o que eu queria ter aprendido lá no começo, né? Quando a gente for ler a Bíblia, a gente deve ler pelo menos um texto onde ele diz ali um contexto, né? Não só pegar um único versículo. Um único versículo pode muito te levar ao entendimento errado, porque um texto fora do contexto pode ser um pretexto para uma heresia, né? Ou para um entendimento errado. Mas se você ler todo um contexto ali, e aí se esse contexto ainda te fizer uma referência a uma palavra do Velho Testamento, como é o caso desse texto, você vai lá. E eu fui lá em Números 21, por que houve a história que Jesus falou para Nicodemos da serpente de bronze, né? Ele fez um paralelo, a serpente de bronze que foi colocada num poste e Cristo que seria então colocado no madeiro. E aí ele fala, por que a serpente existe? Eu fui lá estudar em Números, porque o povo pecou contra Deus e contra Moisés, murmurou, né, lá no deserto, que foi tirado do deserto do Egito para morrer naquele deserto, reclamou de ter sido ganhado a libertação da escravidão, né? E aí então Deus, como juízo, porque todo pecado leva à morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, a morte, o que? O juízo de Deus, porque o povo pecou. Então, Deus liberou serpentes venenosas para picar o povo que estava murmurando. Então, todo aquele que era picado pela serpente morria. E esse juízo fez o quê? Com que o povo caísse em consciência e se arrependesse. Fosse lá e falasse com Moisés. Fala para Deus que nós pecamos contra ele e contra ti. Então, houve um arrependimento do povo.
E aí Deus fez o quê? Mandou Moisés construir então uma serpente de bronze. Bronze, então, na palavra de Deus, ela remete a juízo, e colocou esse juízo então no alto de um poste, para que todo aquele que fosse picado pela serpente, automaticamente olhando para a serpente, ele era liberto, livre desse juízo. Ou seja, você leva uma picada, você tem consciência do seu pecado. Se você se arrepende, olha para a serpente. Se você não se arrepende, morre. Então Jesus ali com o mestre Nicodemos, né, falou disso, porque o Nicodemos sabia exatamente a história da serpente de bronze, né? E aí ele fez esse paralelo, ele falou que ele, né, que só mesmo aquele que nasce do Espírito é capaz de entender as coisas do Espírito, né, as coisas do céu, as coisas de Deus, que nós então somos pecadores, Nicodemos, pecador, carnal, nascido de homem, que precisa reconhecer o seu pecado, e então quando reconhece o seu pecado, se arrepende e olha para Cristo no madeiro, porque Cristo se fez juízo por nós, pelo nosso pecado. O juízo que era para nos matar com a picada da serpente venenosa, ele ficou em Cristo no madeiro. Então todo aquele que entende o seu pecado, reconhece, se arrepende, olha para a cruz, e aí automaticamente é perdoado do seu pecado, e então ele já não sofre mais o salário do pecado, que é a morte, e sim a vida eterna. E aí Jesus fala para ele que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele creia, olha para a cruz, todo aquele que olha para a cruz, arrependido do seu pecado, seja salvo. Mas aquele que não crê, então, já está condenado. Jesus não veio para condenar, ele segue dizendo. Eu não vim para condenar, porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Jesus não veio aqui julgar e falar, você está condenado, você não está condenado. Não, todos nós estamos condenados na velha natureza, mas ele veio o quê? Todo aquele que olha para a cruz de Jesus, reconhecendo seu pecado de natureza carnal, então o juízo de Deus se fez lá e ele morreu no nosso lugar, e aí então nós somos salvos. E aí ele fala, né, para aquele que anda na escuridão e aquele que anda na luz. Eu não tenho conhecimento teológico para me aprofundar nesse assunto, mas qual que é a dica que eu dou também no estudo da palavra? Para e entra no texto. Entra naquele texto como se você estivesse ali, participando. Eu fui olhar ali, eu fiquei imaginando Jesus numa casa à noite, querendo descansar, depois de tanto ter feito, né, seu ministério exaustivo. Entra ali um mestre da lei, um grande, um conhecedor, um que domina a escritura, na calada da noite, no escuro, para que nenhum de seus companheiros o vejam e não venham depois julgá-lo e criticá-lo, né? Então ele estava ali no escuro querendo saber as verdades de tudo aquilo que estava acontecendo. E aí Jesus então diz, não anda na escuridão não se preocupa com o que os outros estão vendo e falando de você não. Se você tem intenção de andar corretamente, se o seu coração está inclinado, quer fazer, quer a verdade, quer o que é correto, anda na luz para que todos possam ver o que você está fazendo, para que todos possam ver as suas obras. Aquele que não tem essa intenção, aquele que é mau no seu coração, ele anda na escuridão. Ou seja, Jesus, ele veio para tatuar a consciência boa de Deus no nosso coração, a lei de Deus no nosso coração. É muito fácil nós andarmos fazendo tudo que é correto exteriormente, para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo no exterior, mas rejeitando a luz. Quem é a luz? Jesus é a luz do mundo. Rejeitando a luz, por quê? Porque a luz conhece o nosso interior. E aí o nosso interior é mau, mas o nosso exterior facilmente é bom. Nós podemos andar aqui enganando a todos com uma escuridão interna, onde dentro de nós existe o mal. Mas quando nós procuramos a luz, que é Jesus, e nós nos aproximamos dela, esse Cristo revela a maldade do nosso coração e limpa, porque ele vem habitar em nós, e Cristo não vai habitar numa casa, num templo com imundícia.
Então ele limpa, ele pega o nosso coração e ele tatua a vontade de Deus no nosso coração, e nós já não fazemos mais o que é reto, o que é certo, o que é bom por doutrinamento, e sim porque a nossa natureza espiritual, Deus muda a nossa mente, muda o nosso coração, e aí então as coisas corretas vêm de dentro para fora, do Espírito de Deus que habita em nós e nos transforma e gera em nós o seu fruto. Essa é a luz, buscar a luz. Entende como que um texto pode trazer tanta revelação para nós? Mas nós precisamos então o quê? Estudar, parar, meditar, se colocar no ambiente, olhar, imaginar Nicodemos na surdina, imaginar Jesus falando isso para ele, ir lá para a história, né, de Números 21, da serpente, o que isso realmente significava. E aí então olha quanta verdade de Deus é revelada em nós e quanto a gente começa e passa a desejar luz, que é Jesus, luz do mundo que veio à terra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor. Fico com essa palavra em nome de Jesus.